está na Bíblia é porque o Espírito Santo achou útil, né? Necessário, porque a Bíblia foi inspirada, foi escrita por homens, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, a genealogia de Jesus, tem pessoas que às vezes até lê a Bíblia, mas não lê a genealogia de Jesus porque é um monte de nome e uns nomes ruins de ler, né? Então, a impressão que não tem nenhuma serventia, mas não é verdade. Porque ali, na verdade, o que Mateus está fazendo é o seguinte, ó, o Evangelho de Mateus apresenta Jesus Cristo ao mundo como rei e procura mostrar, e isso desde o nascimento de Jesus, provando que ele faz parte da descendência de Davi, por meio da árvore genealógica do Filho de Deus. Então, Mateus teve o cuidado, esse livro de Mateus foi inscrito aí em torno de 66 a 70 depois de Cristo, né? Depois da morte e ressurreição. E ele pesquisou, né? Ele orou e foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, veja bem, ele trouxe essa genealogia para provar para os judeus, para o povo dele, o povo judeu, né? No caso, o povo de Jesus, quem era Jesus. A gente vai ter que entrar um pouquinho em partes teológicas, igual eu comentei com o pastor Assis hoje. Então, veja bem, por quê? Porque havia a necessidade de provar o povo judeu que Jesus era o Messias, né? Então, eu vou ler eu mesmo aqui a genealogia, até porque é um negócio ruim de ler por causa dos nomes, não que os irmãos não saibam ler, né? Mas é que é ruim por causa dos nomes. Então diz assim, ó, pode ser que aí a tradução varie um pouquinho. Vou pegar aqui qual das duas Bíblias aqui fica mais... Vou pegar aqui uma linguagem mais atual. Diz assim, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja... Deixa eu só anotar aqui, Raabe. Gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, e Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel, e Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc, e Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Aliúde, Aliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. E desde Davi até o exílio da Babilônia, são mais 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amém? Enquanto nós vamos até aqui nesse primeiro capítulo, nós vamos falar então dessa genealogia. Então, veja bem os irmãos que na genealogia tem algumas pessoas que são mais destacadas na Bíblia, que a gente já traz mais a lembrança, como o caso de Raabe, de Ruth, né? E alguns outros. Então, a coisa interessante, que veja bem, o Evangelho segundo Mateus começa com a genealogia de Jesus Cristo, a qual retrata a linhagem ancestral de Jesus pela linha paterna de José, segundo o costume judaico.
José não era pai biológico de Jesus, contudo, era o pai legal. Quero me ater aqui um pouco. Então, veja bem, eu vou já deixar claro, por enquanto, essa situação, e depois eu quero aqui chamar a atenção, por exemplo, Raabe. Porque quando terminar a genealogia da carne de Jesus, porque ele foi um homem como nós, ele nasceu numa situação gerada diferente de nós, porém ele nasceu na carne, até porque era o necessário que um homem, houvesse um sacrifício de um homem de sangue humano para poder, vamos falar assim, fazer ou atender à necessidade que a santidade de Deus exigia. Porque no Velho Testamento fazia sacrifício de animais. E sacrifício de animais apenas cobria o pecado, mas não resolvia o problema do pecado. Então, veja bem, o cuidado de Mateus para ele apresentar Jesus como um homem, um ser humano e também como Deus. E essa genealogia, então, veja bem, ele tinha que provar para o povo judeu como é que eu digo, esse nascimento de Jesus, que Jesus seria o rei eterno. Porque houve uma promessa de Deus para o povo judeu que o trono de Davi seria eterno, jamais se acabaria. Só que depois de Davi, quem deu a continuidade foi Salomão. E depois a coisa foi indo até que não se teve mais rei Israel, porque Israel foi levado para o exílio da Babilônia. Aqueles 70 anos que, por desobediência, foi um castigo de Deus, né, para os judeus. Porque, infelizmente, os judeus eram um povo muito desobediente. O povo de Israel era um povo muito desobediente. Então, Jesus não foi aceito pelos judeus. Depois eu vou falar aqui a respeito de 4 paternidades de Jesus. Então, Jesus ele não foi aceito pelo povo judeu. Aliás, não aceitaram até hoje. Mas aqui, então, essa genealogia, o que Mateus procura fazer é provar para o povo judeu quem era Jesus. E Jesus era realmente o Filho de Deus. Né? Então, veja bem, por isso que existe essa genealogia. Agora, uma coisa interessante que me chama a atenção aqui, que até quando eu estava, durante essa semana, eu fui passando várias vezes tudo, procurando a maior quantidade de informação possível. Então, veja bem, Raabe. Quem lembra da história de Raabe? Raabe era uma mulher, na verdade, ela era prostituta, né? Uma pessoa que não teria nada a ver com Deus. Raabe, ela aparece ali naquela situação de quando caiu as muralhas de Jericó. Né? Então, antes, aí Moisés já tinha morrido e quem tinha assumido era Josué. E Deus prometeu para Josué, então, que eles iam ter vitória sobre Jericó. E então ele enviou espias para sondar aquela cidade. E quando ele viu os espias, esses espias eles já estavam sendo procurados, né, pelos soldados lá de Jericó, pela guarda lá da cidade de Jericó, e Raabe escondeu eles. E depois foi feito, então, um acordo, né? Um acordo entre Raabe e os espias. Os espias prometeram para ela que a casa dela, a família dela não pereceria por causa do que ela fez. Ela ter escondido eles e desceu eles até pela janela para o lado de fora do muro para que eles não fossem pegos. Então, veja bem que ela aparece aqui na genealogia, porque, veja bem, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Raabe foi mãe de Boaz. Quem era Boaz? Boaz, ele aparece lá no livro de Ruth, que essa Ruth era uma moabita, que foi nora de Noemi. O filho já tinha morrido. Os 2 filhos de Noemi morreram, o marido e os 2 filhos. E ela tinha 2 noras. Uma resolveu voltar para a terra de origem, Moabe. E Ruth falou não. Que onde Noemi fosse, ela falou, eu vou ser, o teu povo vai ser meu povo e o teu Deus vai ser meu Deus. Então, na verdade, ela se converteu.
né? Ela aceitou o Deus do povo de Israel. E tinha uma ordem de Deus que todo estrangeiro que aceitasse viver no meio do povo era permitido. Como hoje, por exemplo, qualquer pessoa que quiser aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não é só permitido, como é a coisa mais viável que um ser humano pode fazer, né? Então, veja bem, que é a única forma de se obter salvação. Então, Ruth também. Ruth, então, acabou casando com Boaz. E Boaz, ele era um parente remidor. Ele era um tipo de Cristo na vida de Noemi, como Cristo é na nossa vida. O Jesus é o nosso irmão remidor, né? Por que ele é o nosso irmão remidor? O sacrifício dele é que foi feito, é que nos dá. É a única coisa que nos dá como ter a salvação, né? Então, nós somos irmãos de Jesus, filho de Deus e irmãos de Jesus. Até aí, alguém tem alguma dúvida? Não. Quer fazer alguma pergunta? Até agora está tudo em ordem. Por mim. Amém. Então, veja bem. Só uma pergunta, irmão. Pois não. É sobre essa questão de depois de Salomão não existiu reis em. Não entendi bem. Veja bem. Aí eu acho que eu não entendi Salomão, bem. Então, teve Salomão, até houve rei, mas chegou um tempo que acabou o reinado, porque Israel foi deportado para a Babilônia. Quando Israel foi deportado para a Babilônia, acabou o reinado. Sim. Né? Então, veja bem, mas Deus tinha feito uma promessa que o reino de Davi seria eterno. Mas então Deus quebrou a promessa? Não. Não quebrou a promessa. Por quê? Porque então Deus já estava falando de Jesus. Isso. Né? Ele estava falando de Jesus, porque o reinado de Jesus é eterno. Nós estamos, na situação que estamos vivendo hoje, né, segundo tudo que profetiza a palavra de Deus, nós sabemos que estamos bem perto do tempo do arrebatamento. Né? Então, veja bem, após o arrebatamento, e vai existir os 7 anos da grande tribulação, a grande tribulação termina e entra o reinado eterno de Cristo, então, aqui na Terra. Ele já é rei, mas ele é rei no céu nesse momento. Ele é rei sobre nós que aceitamos ele como nosso Senhor, Salvador e como rei. Mas ele não é um rei físico ainda aqui na Terra. Ele é um rei espiritual. Que só nós que somos crentes que cremos nisso. Então, veja bem, não é a questão de que o mundo crê. Mas quando ele assumir esse reinado aqui terreno, então daí vão ver ele como rei. Né? Que é o milênio de Cristo que vai ser instaurado. Amém? Tá respondido, amém. Pastor? Amém, amém. Alguém tem alguma pergunta? Então, amém. Então, vamos dar sequência. Filho de Davi. Então, veja bem, Mateus comprova que Jesus foi um descendente legal de Davi, levantando a genealogia de José, o qual era da casa de Davi. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito Santo, contudo, ele foi formalmente registrado como filho de José e, portanto, tornou-se legalmente um descendente de Davi. Então, veja bem que Jesus ele não era filho de José. Ele era filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Tanto que tem algo aqui interessante, que quando chega em José, pode ver que antes de cada nome tem, e fulano gerou Cicrano, e Cicrano gerou Beltrano, e Beltrano gerou... Mas quando chega em José, então fala, e José que foi desposado, marido de Maria. Aí muda. Né? Por quê? Então, porque a Bíblia está explicando, aí o Espírito Santo, através da palavra, está explicando que ele não era filho carnal de José. Por quê? Ou filho natural, como queira, de José. Por quê? Porque, na verdade, José não era um pai biológico dele, né? José foi o pai legal. Então, veja bem, nós trazendo até a nossa lei de hoje, que acompanha essa situação, por exemplo, se eu adoto uma criança e
eu pego e coloco ele, o meu nome, o meu sobrenome, ele adota ele legalmente, o meu sobrenome, ele passa a ser meu filho legalmente. E passa a ser herdeiro de tudo aquilo que eu possuo. Não é assim a lei nossa? Então, veja bem, foi o que aconteceu com Jesus. Por quê? Porque a gente sabe que houve ali até um problema, que a gente pode ver isso depois, dando sequência aqui no nascimento de Jesus Cristo, dentro do próprio capítulo, que José ficou até assim, de uma certa forma, preocupado, porque quando ele soube que Maria estava grávida, como todos nós faríamos no lugar dele, a gente ia imaginar que Maria tinha traído. E Maria tinha desposado, né, com José. Desposar não quer dizer casar. Ela tinha sido prometida, porque quem escolhia os casamentos eram os pais, naquela época, no caso de Israel, e ela tinha sido prometida, então ela era noiva de José. Né? Não tinha ainda se unido com José legalmente. E ela estava grávida. Aí veio aquela situação que pareceu um anjo, falou com ele, né? Então, veja bem, a necessidade da genealogia era para então provar que José daí adotou Jesus como filho legal dele, e como ele era da genealogia de Abraão, que Davi era da genealogia de Abraão, né? E que Jesus também se tornou então legalmente filho de Davi. E como filho de Davi, ele tem direito a herdar o trono aqui na terra. E no céu ele já está no trono, está sentado à direita de Deus. Né? E numa outro estudo, uma outra coisa, ele vai até entregar tudo para Deus, e o próprio Deus, o Pai, vai usar o corpo de Jesus. E Jesus teve um corpo terreno. Esse corpo ele não foi destruído. Esse corpo foi transformado, como o corpo daqueles que atingiu o arrebatamento, que chegaram no arrebatamento. E os demais vão ser ressuscitados. Então, a importância dessa genealogia, veja bem, está na palavra de Deus, é para não deixar dúvida de que Jesus é filho de Deus, é filho do homem, né? Eu quero até ler aqui, olha, as 4 paternidades de Jesus. Veja bem, no estudo que eu tenho aqui, são as 4 paternidades de Jesus. Jesus, ele é filho do homem, filho de Deus, filho de Davi e filho de Abraão. Então, veja bem, filho do homem era o título humano predileto de Jesus e foi citado por volta de 185 vezes na Bíblia. Na qualidade de filho do homem, ele é o cabeça legítimo representante da humanidade. Que até depois, se alguém quiser, está lá em 1 Timóteo 2,5. Então, veja bem, filho do homem, ele gostava muito, ele se apresentava como filho do homem. Então, como filho do homem, por quê? Porque ele estava se colocando, né, como representante da raça humana que ele foi. Por que ele tinha que ser representante da raça humana? Porque Jesus, ele foi a perfeição humana, né? Jesus foi a perfeição humana. Ele, em tudo foi tentado, diz a palavra, e em nada ele pecou. E, sendo assim, ele foi o único que podia passar pelo sacrifício de morte na cruz para trazer redenção para o pecado da humanidade. Né? Até aqui, ó, este primeiro capítulo de Mateus descreve a genealogia humana de Jesus para apresentá-lo ao mundo como a semente da mulher que haveria de nascer para resgatar a humanidade do domínio da serpente, ou seja, de Satanás. Então, veja bem, a severidade da santidade de Deus é tanta que todos tinham pecado, toda a humanidade. Nós já nascemos com o pecado vindo já de Adão, aquele pecado da desobediência. Então, quando Deus olhou para o céu, aliás, do céu para a terra, falou assim, olha, não tem nenhum justo. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, nós éramos simplesmente inimigo de Deus. Nenhum homem tinha como fazer esse sacrifício. Nenhum homem tinha perfeição. Então, a santidade de Deus não aceitava o sacrifício de nenhum homem. Por quê? Porque quando Adão pecou na desobediência, nós já nascemos debaixo desse pecado. Por isso,
Jesus aqui foi gerado de uma forma diferente, ou seja, milagrosamente no ventre de Maria, para ele não trazer sobre ele esse pecado. Para ele não vir o pecado adâmico sobre a vida dele. O pecado original ou o pecado adâmico, que é a mesma coisa. Então, aí ele já começava a ser apto para fazer o sacrifício da morte de cruz. Só que, como ele não foi aceito pelo povo dele próprio, né, o povo judeu, que de uma certa forma, isso foi muito bom para nós, porque se o povo judeu tivesse aceito, embora Deus já tivesse planos de que os gentios, nós, né, que era o jambuzeiro bravo, que a palavra fala, que foi enxertado na videira verdadeira, nós vamos ver aqui que nós somos filhos de adoção, né? Então a gente foi um filho de adoção. Aí tem uma outra paternidade de Jesus, filho de Deus, era o título divino de Jesus e foi citado por volta de 44 vezes na Bíblia. Na qualidade de filho de Deus, ele é o unigênito do Pai, no sentido de ser único gerado no seio de Deus Pai. Então, veja bem, quando se fala do unigênito por quê? Porque ele foi o único gerado diretamente do Espírito Santo. Nós somos gerados de uma conjunção carnal, de um ato sexual entre o pai e a mãe, né? Uma conjunção carnal. Mas Jesus não. Jesus, então, é unigênito porque foi o único que foi gerado de forma sobrenatural. Filho de Davi. Era o título messiânico de Jesus. Por quê? Foi prometido que de Davi viria o Messias. Foi citado cerca de 21 vezes na Bíblia. Na qualidade de filho de Davi, ele é aquele que se assentará eternamente no trono de Davi. Então, veja bem, que esse é um tipo de paternidade que dá para ele, a partir do momento que José adota ele como filho, né? Adota ele como filho, então veja bem que ele passa a ser filho legítimo de José, pela lei. E a partir do momento que ele se torna filho legítimo, ele passa a ter direito ao trono. Então Deus cumpre a promessa do trono eterno, do reinado eterno para Davi, a promessa que ele fez para Davi. E tem o filho de Abraão, que é a quarta paternidade. Era o título israelita de Jesus, e foi citado unicamente para indicar a árvore genealógica da humanidade de Jesus e sua origem judaica. Na qualidade de filho de Abraão, ele é o descendente de Abraão, pelo qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, veja bem que tudo o que fala aqui mostra claramente, veja bem, dentro dessa genealogia, que Jesus tem direito, tanto pelo lado divino, quanto pelo lado da carne, o lado humano, herdar o trono de Davi. Dá sequência, então, nesse reinado eterno, que hoje ele já é rei eterno, mas, como eu disse, espiritual, e depois ele vai se tornar também um rei físico, durante 1000 anos, e depois vem a sequência, que aí já entra outros estudos, que a terra vai ser destruída, e que daí nós vamos, né, habitar Nova Jerusalém, que é o que deu origem aí ao nome do ministério, Nova Jerusalém, é uma Jerusalém celestial. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta dentro disso que foi explicado, ou qualquer uma outra coisa que queira perguntar, fique à vontade. Irmão Josildo, tem alguma pergunta? Não, está entendido aqui. Givanilson, pastor, o Almir. Até aqui está em ordem. Então, dentro dessa genealogia... Irmão Francisco, só, desculpa aí. 4 paternidades, filho do homem, filho de Davi, filho de Abraão, qual é a quarta? Então, ó, o primeiro é o filho do homem. O segundo é filho de Deus. Ah. Terceiro, filho de Davi. Quarto, filho de Abraão. Ok. Tem alguma dúvida a respeito de alguma filiação? Não. Porque pode ver que nos evangelhos, por exemplo, tem uns que apresenta como filho de Deus, né? Ele próprio se apresentava como filho do homem. Até ele fala que o filho do homem vai ser levantado, né? O levantado aí seria o caso de ser levantado na cruz. Então ele fala que o filho do homem
ia ser morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia, né? Amém. Então, tem evangelho que, principalmente no evangelho de Mateus, trata mais dele como filho do homem, né? E depois também tem a nossa filiação em Cristo. Por meio de Jesus Cristo, recebemos o direito de ser também filhos de Deus. Essa verdade é confirmada pelo próprio Espírito de Deus, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Deus possui 5 tipos de filhos. Na Bíblia, filhos de geração, filhos de criação, filho de formação, por eleição, filhos de adoção e filho de geração de Deus. E só existe um, Jesus Cristo. Então, são 5 filiações diferentes, né, que é apresentado na Bíblia. Tem o filho, por exemplo, de adoção, que somos nós. Né? Nós fomos adotados por causa de Jesus Cristo. Então, vejam bem, irmãos, que nada absolutamente teria acontecido se Jesus não tivesse ido para a morte de cruz. Só que, veja bem, Jesus tinha como nós o livre-arbítrio. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não. Jesus tinha o livre-arbítrio. Por quê? A gente vê que Jesus, ele nasceu como ser humano. E como ser humano, a todos Deus dá o direito de fazer escolhas. E Jesus também teve o direito de fazer escolhas. Tanto que naquele momento, no Getsemane, ele ora a Deus se era possível passar dele o cálice. Eu já vi muitos pregadores dizer que o cálice é que Jesus estava preocupado em morrer na cruz. Não é verdade. O cálice que Jesus não queria passar, se fosse possível, era a separação espiritual entre ele e o Pai. Porque no momento em que ele assumisse o pecado da humanidade, ele se tornaria maldito perante os olhos do Pai. E o Pai não podia olhar para ele, porque era uma situação muito perigosa por causa da santidade de Deus. E tinha que ser cumprido, então, a morte de cruz. Então, o cálice que Jesus se preocupou e pediu para o Pai que, se fosse possível dele não beber, seria a separação. Por quê? Veja bem, a própria palavra diz assim: e o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, como ele assumiu o pecado de toda a humanidade, ele ficou pecador. Ele se tornou um pecador. Ele não pecou, mas ele assumiu. Ele comprou, ele pegou a dívida nossa para pagar para Deus. Não é porque não foi o diabo que levou Jesus para a cruz, foi Deus. Então, ele foi levado para a cruz pela vontade de Deus. E o cálice que ele não queria beber era esse, porque a partir do momento ali no Getsemane, que ele ora, assume o pecado da humanidade, quando ele fala para o Pai, seja feita a sua vontade, ele teria o direito de falar assim, ó, não vou morrer na cruz por ninguém, não. Até o diabo incitou ele a fazer isso, a não aceitar morrer na cruz por nós, né? Mas ele falou assim para o Pai, seja feita a sua vontade, mas não a minha. Então, a partir daquele momento, ele se tornou maldito aos olhos de Deus. Houve uma separação espiritual. A comunhão dele com o Pai foi aberta um abismo. Não houve mais comunhão. E até a cruz, quando ele falou assim, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele ficou separado do Pai. Então, veja bem que ele abriu mão do livre-arbítrio, que é o que nós temos que fazer. Saiu um pouquinho do assunto. Mas eu creio que é o Espírito Santo que está trazendo para nós aqui podermos ir então, entendendo mais a palavra de Deus. Alguma posso dar sequência? Alguma pergunta? Não tenham preocupação em perguntar, não. Se eu não souber, a gente responde de uma outra forma, numa outra oportunidade. Mas aquilo que a gente souber, a gente responde. Amém? Uma outra coisa que a gente vê que na grande maioria na genealogia de Jesus, muitos desses aqui foram reis e foram homens que se destacaram na palavra, tá? Então vamos ver aqui o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José.
foi aquele momento que tem uma tradução mais antiga que eu tenho aqui, que fala desposada. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi. Olha como que o anjo se refere a ele, né? Então está comprovado na genealogia que ele é da descendência. Esse filho aqui, veja bem, não era diretamente que Davi foi pai dele, mas Davi é pai dele pela genealogia, né? Porque você pode notar que na Bíblia, quando se referia a alguém, lá no Velho Testamento, então fala, por exemplo, Abraão, filho de Tera. Então veja bem que sempre relacionava o pai. Por quê? Até que o homem não casasse e não constituísse família, ele era apresentado como filho de fulano. Então, por isso que ele está como filho de Davi aqui. Não tenha medo. Alguém fez alguma pergunta? Não. Não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, veja bem, que nesse final aqui, tem algo muito que chama muita atenção da gente. Que enquanto ela estava grávida de Jesus, não houve conjunção carnal entre ela e José. Para quê? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que nasceria de uma virgem. Porém, eu não quero aqui entrar em questões, né? Mas no momento do nascimento de Jesus, Maria deixa de ser virgem, porque ela teve Jesus de parto normal, né? Ela teve Jesus de parto normal. Então, Jesus nasceu de um parto normal e, a partir desse momento, depois que ela cumpriu aquela dieta, né, que antigamente era levado a um certo rigor, não só antigamente nos tempos bíblicos, mas nos tempos dos meus pais, por exemplo, que já estou com 60, quase 61 anos, hoje tem, mas hoje é mais light a coisa, né? Naquela época, não, era cumprido realmente a rigor, uma dieta, praticamente uma quarentena. Então, veja bem que José depois passou, então, a ter uma vida conjugal normal com ela, que foram gerados outros filhos, irmãos de Jesus. Até aí, alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa? Me ajudem, vão perguntando para trazer mais coisa à luz versículo, aqui da... Versículo 3, né, já foi profetizado por Isaías lá, Isaías 7,14, né? É um texto que tem lá em Isaías 7,14. O 23, né? Isso. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel. Esse foi o Isaías que profetizou a respeito desse nascimento, né? Desse nascimento virginal de Jesus. Então, pode ver que José teve que ter todo né? Como ele era um homem justo, um homem temente a Deus, teve esse sonho, o anjo apareceu para ele em sonho, então ele teve todo esse cuidado, né? De deixar a coisa acontecer, não teve, por exemplo, a brutalidade de querer ter relação sexual com Maria quando ela estava grávida. E até porque era um homem obediente. Então, veja bem que é algo muito interessante, irmãos, que Maria,
e José foram duas pessoas escolhidas por Deus para ser os pais terrenos do filho dele. Então você vê que isso é muito... Imagine, por exemplo, tanto Maria como José, a reverência que eles tinham diante de Deus, diante da lei do Antigo Testamento. Eram pessoas muito reverentes, que tinham muito temor, né, às leis. E o Antigo Testamento, a gente sabe, eram leis, que foi dado lá através de Moisés. Então, veja bem que eles eram pessoas que realmente tinham uma reverência muito grande, né, um temor muito grande para com tudo que estava na palavra de Deus, tudo que estava no Velho Testamento. Tanto que foi escolhido para ser, ela para ser a mãe de Jesus e José para ser o pai de Jesus, ainda que fosse um pai de adoção. Então, veja bem que aqui faz uma referência, né, uma referência a ele, sobre ele ser um justo, né? Sobre ele ser um justo. José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque nela foi gerado do Espírito Santo. Agora, a palavra aqui trata ele como justo, como um homem que tinha toda uma condição para entender a necessidade de viver essa situação. Não é qualquer um que ia poder fazer, porque nós sabemos que, principalmente, né, dentro do povo judeu, tinha os fariseus, tinha algumas situações partidárias, até política. Então, veja bem que até porque eles esperavam um rei político, né? Eles não aceitaram porque Jesus foi e é um rei espiritual. Então, foi por isso que... Então, você vê que José se destacava nessa situação. E Deus teve o cuidado, então, veja bem, que se nós pegarmos lá no livro de Lucas, quando nós chegarmos lá, também existe uma genealogia. Lá no capítulo 3, de 23 em diante. Existe uma genealogia que Lucas apresenta um pouco diferente. Ele vai até Adão. Então, a gente vê que, quando chega em Noé, houve um problema ali, porque em Noé morreu todo mundo. Só ficou ele com a família. Na situação do dilúvio. Então, ali... E daí os filhos de Noé, então, continuaram a procriar para encher a terra, né? Univos e multiplicai-vos, que foi a ordem que Deus deu. E ali, então, Lucas mostra até lá, para provar também, numa outra situação, numa outra circunstância, até Adão, que foi o homem criado por Deus, né? Então, veja bem que o cuidado que eles tiveram de provar em todo o tempo Jesus como filho de Deus, Jesus como Messias, Jesus como filho de Davi, Jesus como filho de Abraão. Enfim, o cuidado dele aqui era para provar realmente quem era Jesus. E aqui, então, narra para a gente, né, do 18 aqui até o 24, narra para nós como aconteceu, então, como que Jesus foi gerado, como ele nasceu, e depois nós temos uma sequência no capítulo 2. Alguma pergunta?